Alô, amigos. Hoje é o dia 17 de abril de 2026. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Celina Cortes está no Brasil. Estamos aguardando a chegada a qualquer momento de Humberto Borges, também falando do Brasil. Mas, Celina, nós temos hoje assuntos muito diversos, né? Coisas que estão acontecendo aí. Um dos assuntos que eu queria mostrar para você, se eu achar aqui o papel, acabei de achar. É o seguinte, eu quero mostrar aqui a prova irrefutável de que a inteligência artificial é burra. É uma prova irrefutável, porque falta a inteligência artificial o bom senso, o que é a característica do ser humano, né? A improvisação também, né? Hein? A improvisação. Improvisação e o bom senso, porque a inteligência artificial é capaz de resolver os mais abstrusos problemas de matemática, mas ela não tem bom senso. E isso, a minha atenção foi chamada porque um pesquisador em Sri Lanka descobriu isso, e o New York Times escreveu uma matéria sobre isso, e eu então resolvi fazer a experiência para ver se realmente é verdade o que eles diziam. Então, a experiência consta de uma pergunta à inteligência artificial, no caso aí o ChatGPT, né, o ChatGPT, deve chamar no Brasil, Uhum. simples. A pergunta é a seguinte: eu tenho que levar o meu carro a uma oficina mecânica que fica a 50 metros da minha casa. Espera aí, o Humberto vai entrar aqui. Vamos admitir aí que é a entrada do Humberto Borges, o repórter invisível. Estamos aqui com a letra H. Vamos ver se ele vai ficar. Alô, Humberto! Ele está com o microfone. Não se sabe, está aqui. E quando ele entrar, muito bem, a gente admite a presença dele, a entrada dele. Mas a pergunta feita ao chat GPT é o seguinte: eu tenho que levar o meu carro a uma oficina mecânica que fica a 50 metros de minha casa. É melhor eu ir a pé e de carro. Aí a inteligência artificial respondeu: é melhor você ir a pé. Quer dizer, Leva o carro na imaginação, ele então. não tem o bom senso de perceber que eu não posso botar o carro no bolso e andar com o carro Uhum. até a oficina mecânica. Então tá aqui, eu vou ler aqui, isso está em inglês, mas eu vou Você traduzir. está me vendo, Zé? Você Você está me tá, vendo ou me ouvindo? Humberto, estamos ouvindo você, mas não estamos vendo. Estamos Humberto, vendo. eu, Zé, fala, tudo bem. Não estão vendo. você está ouvindo a gente? Eu estou Eu falando estou aqui. ouvindo. Eu estou falando aqui sobre a falta de bom senso da inteligência artificial. Ah, agora apareceu. Apareceu. Humberto é o Que legal. rebelde Tem uma notícia sobre isso muito legal, Zé. sobre a inteligência artificial. Exato. Então, eu não sei se você entendeu. Esse pesquisador Entendi. provou que a inteligência artificial resolve abstrusos problemas de matemática, mas não tem um bom senso de responder essa pergunta. Eu tenho que levar o meu carro a uma oficina a 50 metros de minha casa. Devo ir de carro ou a pé? E a inteligência artificial respondeu: você deve ir a pé. Não percebeu que você não pode botar o carro no bolso. Então está aqui, ao pé da letra. Está aqui, ó. Não Eu queria percebeu que o dizer Werneck sobre estava isso. querendo sacanear ela, né? Veja só, aqui está a explicação da inteligência artificial. Por que é melhor eu ir a pé? Diz que 60 jardas, que vem a dar os 50 metros, mais ou menos, correspondem a 150 pés. Então é melhor você caminhar. É melhor porque isso leva 1 minuto, ou menos de 1 minuto. E você vai perder mais tempo ligando o carro, entrando no carro, levando o carro e estacionando o carro. Isso demora mais tempo do que simplesmente você andar. E além disso, você não vai gastar combustível, o que não vale a pena uma distância tão curta. E além disso, você teria que fazer manobras. É muita complicação. Então, você ir. Zé. Quer dizer, Olha só. isso, meus amigos, está aqui na inteligência artificial. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com isso? Porque são máquinas que não têm bom senso.
Ô Zé, Será 10 que, dias. será que esse chat GPT, porque eu já descobri um que é mais evoluído que o Perplexity. Não As sei, olha, mas respostas do esse Perplexity são pesquisador, melhores do que do chat GPT. esse pesquisador fez essa pergunta, eu uso o chat do GPT, mas ele fez essa pergunta a diversas Diversas máquinas, né? inteligências. Todas elas responderam a mesma coisa, melhor você ir a pé. Mesma burrada. Fala, Na verdade, é melhor você ir a pé 50 metros do que ligar o carro. Não precisa de Mas se vai gastar levar toda o a carro para tecnologia. consertar, faz o quê? O você objetivo tem não que é levar levar o o carro carro. para consertar. A pergunta é, eu devo ir a pé ou devo ir de carro? Se eu fosse inteligência artificial, eu mandava você empurrar o carro. Olha só, 10 dias depois do início da invasão, do ataque do Irã e de Israel, dos Estados Unidos ao Irã, eu perguntei à inteligência artificial aqui quem era o responsável pela invasão. E a inteligência artificial não reconheceu a guerra. Disse que não sabia que estava havendo uma guerra lá no Irã. Disse isso. Isso aí tá. Disse para mim, eu queria até colocar isso no nosso programa naquela época, não deu tempo, porque nosso tempo é tão ruim e eu sou tão ruim nesse negócio de tecnologia que estou sempre atrasado. Desculpe mais uma vez aí. Eu Tudo fico bem? pensando o seguinte, a inteligência artificial consegue ser mais burra do que o J.D. Vance, né, o vice-presidente dos Estados Ah, Unidos, não. que É foi fazer impossível. essa negociação lá no Paquistão entre o Irã e os Estados Unidos, e depois entrou numa discussão com o Papa Léo XIV, que aliás é americano. Olha, eu me lembro do tempo em que o Pio XII, o Papa Pio XII, andava às turras com o Joseph Stalin, o ditador da União Soviética. E o Joseph Stalin então fez a seguinte pergunta: qual o tamanho do exército do Papa? Tá entendendo? Bom, Mas aí o Pio agora XII, o J.D. Vance saiu-se com essa, que é melhor o Papa tomar muito cuidado quando começa a falar de teologia. Quer dizer, o J.D. Vance converteu seu catolicismo em 2019 e agora ele está aconselhando o Papa a tomar cuidado quando fala de assuntos de teologia. Quer dizer, ele quer ensinar o Pai Nosso ao vigário, é o caso típico, né? Não, a coisa interessante é que esse Papa andava meio apagadinho, e aí o Trump fez o favor de trazer ele para a ribalta, porque agora todo mundo está falando no Papa, não se falava nesse Papa. É, Então o Trump fez esse favor. O e Papa, o Trump ele se dá ficou mal. famoso de repente no mundo E todo, graças ao Trump. o Trump se dá mal porque o Papa fala na língua dele, não precisa de tradução, e tem um imenso segmento Pois é. aqui nos Estados Unidos, ao contrário do que acontecia com o Papa Francisco, que era muito repelido aqui nos Estados Unidos pelos conservadores, esse Papa agora está sendo unanimamente apoiado até pelos conservadores da Igreja Católica. Porque realmente o que o Donald Trump fez, o Donald Trump disse simplesmente o seguinte: eu vou exterminar uma civilização em uma noite. Né? Ele falou isso. Todo mundo ouviu isso caladinho. É. Não Aí houve o Papa, reações, o só o Papa Papa, né? Aí o Papa falou, não é possível. Veja bem, o Donald Trump quer exterminar uma civilização em uma noite, uma civilização que tem pelo menos entre 5.000 e 6.000 anos. A civilização americana vai completar 250 anos agora, no mês de julho. E ele se acha no direito, entendeu, de exterminar um país inteiro. Uma história de 5.000, 6.000 anos atrás. Não, e é tudo bravata, né? Porque fala uma coisa, no dia seguinte já fala tudo ao contrário. E há muita gente Completamente. Não há como confiar nessa criatura. Não, há diversos profissionais do assunto aqui, psiquiatras e psicanalistas nos Estados Unidos, que têm feito declarações, por escrito, inclusive, em cartas ao New York Times e outros jornais, dizendo que o Donald Trump sofre de sérios distúrbios mentais. Agora, há também os que acham que, na realidade, ele apenas se finge de maluco. Ele age como um maluco, né? Mas, na realidade, ele está apenas se fingindo de maluco. Aí você fica sem saber quem Isso é uma estratégia de marketing dele, né? é. Fala. Ô, Zé Inácio, nós antecipamos isso na minha. Quando vocês me convidaram, muito obrigado, e estou muito feliz.
com a participação, na primeira participação que eu tive no nosso programa, no Yes, nós temos bananas, eu falei do problema do Trump como porfiria. Ele não consegue parar de falar. É um diagnóstico que tinha o rei Jorge V, aquele que perdeu os Estados Unidos, né, na Revolução Americana, sofria de porfiria. É uma verborragia que o sujeito não consegue parar de falar. E ele simplesmente se repete, se repete, se repete. Agora, é tão engraçado, entendeu? Que todo mundo fica fascinado na figura do Trump. Ele tem carisma. Ele tem um carisma enorme. Tanto que tem um monte de metade dos Estados Unidos votam nele, são Hoje seguidores. menos da metade, né? Porque as Hoje menos estatísticas. da metade. E o problema. Você me lembrou de uma coisa. Essa negociação entre o Irã e os Estados Unidos continua, né? Porque eles têm uma É. trégua, se a memória não me falha, até terça-feira, hoje é sexta. Se não me falha, essa trégua vai até terça-feira. Aí eles vão decidir definitivamente se entendem ou se vão continuar a guerra. Agora, o Irã tem, na realidade, uma grande arma em seu favor, porque se essa guerra continuar, isso é péssimo para o Trump, porque ele vai perder as eleições, chamadas eleições de meio termo aqui, por causa do preço do combustível, de Já está provocando uma inflação mundial, é, né? essa guerra, se continuar, é ruim para o Trump, é pior para o Trump do que para os ayatollahs do Irã, porque eles praticamente já mostraram que eles conseguem resistir. É. E, inclusive, uma coisa muito interessante que eu peguei aqui hoje no New York Times, tem uma montanha no Irã chamada Pickaxe Mountain. O problema todo é que o Donald Trump não quer permitir que o Irã tenha a bomba atômica de maneira alguma. E eu, aliás, já falei o seguinte, que o Irã olha para o exemplo da Coreia do Norte e vê, olha, a Coreia do Norte tem a bomba atômica, ninguém se mete com a Coreia do Norte. Ninguém fala nada, ninguém se... O Trump foi lá e abraçou o líder lá, como é o Jun Jong-ping, sei lá, me esqueço o nome dele, no momento que sabem quem é. Então ninguém se mexe com a Coreia do Norte. O problema todo é que o Barack Obama tinha feito um acordo com o Irã contra essa questão das armas nucleares. Muito bem, o Trump veio, rasgou o acordo, agora está nessa empreitada aí. Diz que não pode admitir armas nucleares no Irã de maneira alguma. Agora descobriram que o Irã tem essa montanha em que nem essas bombas de perfuração ultrapoderosas dos Estados Unidos conseguem atingir. Então, essa discussão toda do Donald Trump, no fundo, pode ser estéril, porque se o Irã realmente tem esse local tão profundo em que pode colocar lá os seus equipamentos, o que ele necessita, para enriquecer o urânio e construir uma bomba atômica, nem as bombas de penetração dos Estados Unidos vão conseguir destruir isso. Então, agora, em suma, vamos ver o que acontece. Enquanto isso, o planeta está pagando o preço, né, dessa maluquice, que é Você vê, a submissão do Trump ao Netanyahu. Aparentemente, porque o Netanyahu sabe de alguma coisa do Trump que consegue controlar ele, né? Olha, houve essa semana também no New York Times, espera aí que tem aqui chegando aqui mensagem, um podcast muito interessante de um cidadão chamado Ezra Klein. Vocês devem ter ouvido falar dele no Brasil. Sim. Ele é judeu, ele é brilhante. E ele Uhum. entrevistou dois professores universitários sobre essa questão do Líbano, Hezbollah, Benjamin Netanyahu, e ficou claro ali, evidente, que realmente o Benjamin Netanyahu está continuando com o genocídio em Gaza e também praticando genocídio, ou estava, no Líbano, porque já tinha começado a fazer bombardeios em Beirute, acima do limite onde atua o Hezbollah, atingindo populações civis, prédios, residências, tudo sob a desculpa, não, ali mora um sujeito ligado ao Hezbollah e o resto da população que mora nesse mesmo prédio paga por isso? Não, e Gaza também continua o processo de destruição e já não se fala mais nisso, né? É.
Mas, em suma agora, parece que agora, finalmente, o Donald Trump disse ao Benjamin Netanyahu, não, temos que resolver, pelo menos no momento, paralisar isso que você vem fazendo no Líbano, porque senão eu não consigo firmar um acordo de paz com o Irã. Agora vamos ver se até a terça-feira, que eu dizia o Beatriz para a Celina, terça-feira parece que é o prazo, né? Essa trégua vai até terça-feira, vamos ver se depois de terça-feira o que é que acontece. É. Olha só, Zé, o assunto tudo está nessa semana, esses últimos dias, dessas últimas 2 semanas, nós temos falado sempre sobre a mesma coisa. É o Estreito de Hormuz, tá? Ou seja, o maior absurdo dessa guerra até agora é o furo. Eu prometi dar um furo na rede, eu escrevi uma coisa na, Tô na- curiosa. no Facebook, prometendo dar um furo mesmo. E esse furo é um furo quântico. É que um furo tem 2 buracos. É o buraco que vai e o buraco que vem. E o furo dessa semana é que o Trump resolveu fazer um bloqueio em cima do bloqueio do Irã. Ou seja, fez uma guerra toda porque o Irã estava bloqueando o Estreito de Hormuz. Então, o que acontece? Ele bloqueou também o bloqueio do Irã. Ou seja, agora eu estou convencido, e aí é que está o furo, que o Trump tem na cabeça não são miolos, é um fecha-eclair. Ele zip diz uma coisa, zap diz outra, zip diz uma coisa. É um fecha-eclair. E me dei conta de que eu não sabia escrever a palavra fecha-eclair. Você sabe escrever fecha-eclair? Eu sei que Fecha, é eclair, S-E-C-L-A-I-R. E com Eclair. acento agudo no E. A palavra francesa. Eclair. Fecha-eclair. O Trump é Donald Fecha-eclair. Ele zip para cá, zip para lá. Cada hora ele está. E o Fecha-eclair é o que ele tem na cabeça, entendeu? É alguma coisa impressionante. Como é que nós, toda uma população, 8 bilhões de pessoas, entendeu? Ficam vidrados, concentrados na psique de um débil mental, um sujeito que sofre de porfiria aguda, grave. Não é? Agora, você me lembrou uma coisa importante. O Irã tem outro trunfo secreto. Eu já disse, se essa guerra continuar, e os problemas econômicos nos Estados Unidos continuarem, é bom para o Irã. E o Irã tem uma outra arma secreta, que ainda não usou. Se você olhar o mapa, se você olhar o Atlas Universal, você vai. Já ameaçou usar, né? Do outro lado do Estreito de Hormuz, tem É. um outro estreito, que é o de Bab el-Mandab, uma coisa assim. Bab el-Mandab é um nome árabe. E esse estreito fica exatamente onde o Iêmen quase toca a costa da África, a costa oriental da África. E lá no Iêmen estão os Houthis, que são aliados do Irã. E o Irã pode fechar esse estreito também. Então, é uma arma que o Irã tem ainda na manga que pode ser utilizada ou não, de acordo com o que vamos ter pela frente. É verdade, é verdade. Eu fico impressionado como é que uma pessoa, um cara, entendeu? Aliado a outro débil mental, que é um monstro, o Netanyahu, eles conseguem desestruturar todo um planeta. E a Europa, Zé, Celina, está calada, entendeu? Com medo, intimidada, em É vez impressionante. em vez Olha, dos caras se botarem. É, Mas eu não, li não um no primeiro artigo, eu li um artigo de um cientista político muito bom chamado Luiz Felipe Miguel, que ele diz que a eleição do Trump em 2016 abriu a tampa do bueiro para a chegada da extrema-direita no poder. Bom, mas Isso agora o aí Viktor Orbán pediu. isso desencadeou no mundo inteiro reações que estavam meio adormecidas e que, na prática, significa o quê? É a força do poder econômico, né? mas Que tapa a dessa vez, boca de Celina, qualquer maneira de minimizar os efeitos daninhos do capitalismo, enfim. Então, é um salve-se quem puder, né? A gente entrou nessa nova era desses discursos de ódio, essa coisa toda, desde a primeira posse do Trump.
E mas como essa todo semana, regime de direita que vem pela segunda vez, voltou muito piorado, né? Que é o essa que vai semana, acontecer pelo com o menos, Brasil se vier um Flávio Bolsonaro, que eu não creio que isso possa acontecer. Tomara que O não. essa Brasil não semana, merece. pelo menos, teve um suspiro na Hungria. É, O Viktor Orbán, o perdeu. cara que mandava É, o tirano, que mandava 16 anos lá, da extrema-direita, perdeu a eleição, É. não é? Ou e seja, ele, o Orbán, é a ponta de lança da extrema-direita na Europa toda e um grande aliado do Trump. Tanto é que o Trump mandou o de Dave Vance É. foi por isso, lá para foi por acompanhar as Foi eleições e por isso tal. que eu citei. Hoje eu não escovei os dentes só para falar do Orbán, entendeu? Fala. Hoje, Então, manda brasa, fala aí, porque eu também hoje eu tenho não umas escovei coisas os a dentes falar só sobre para ele. falar do Orbán, porque ele foi derrotado agora. Isso é um exemplo que a Europa tem que se tocar, entendeu? Os, 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 os mandatários europeus têm que se reunir e dizer: ei, peraí, basta, chega. Esse negócio de usar a OTAN como chantagem, como defesa, usar Israel, entendeu? A impunidade imensa do Estado de Israel, a impunidade imensa dos Estados Unidos, que uma hora estabelece tarifas arbitrárias para cá e para lá, contra as leis americanas, e os americanos, o que eles fazem, Zé? Pararam de fazer passeata. As universidades estão caladas nos Estados Unidos. A Universidade de Tá bom, Colômbia, por bom. exemplo. É. É. E aí, como é que O tá? caso Conta da para mim. Universidade de Harvard continua. O Trump não conseguiu tudo o que pretendia em relação a Harvard, não. Agora, nós temos também, Humberto, você não pode esquecer, esse movimento aqui, No Kings. Eu, outro dia falei, teve um movimento aqui com 9 milhões de pessoas das ruas protestando contra o Trump. Agora, já que você está falando do Donald Trump, eu quero lembrar um outro assunto que realmente causou aqui uma repercussão até cômica, que foi quando o Trump apareceu fantasiado de Jesus Cristo. Não sei Ah, qual foi a repercussão aí no Brasil, mas ele apareceu fantasiado de Jesus Cristo e depois quis disfarçar dizendo que não era, ele estava vestido de eu médico. hoje li que isso aí é uma estratégia, que essa imagem é para ficar guardada dentro do cérebro das pessoas. Quer dizer, mesmo depois que ele tirou a imagem já entrou e já ocupou um espaço que não sai mais. Bom, Essa é a há técnica. duas coisas em relação a isso. Depois dele retirar essa imagem, dizendo que não, eu estava vestido de médico, no dia seguinte ele botou outra postagem, não sei se vocês souberam, em que Jesus Cristo o abraça, vocês viram? Ele colocou uma outra Eu postagem, não vi. Truth Social, que é o E o Irã botou alguém perseguindo, Jesus Cristo perseguindo ele, botou uma imagem, né? é, Quer dizer, agora virou essa palhaçada. eu vi o que o Trump botou, sendo abraçado por Jesus Cristo. Né? Agora, tudo isso é curioso também, foi a resposta irônica do nosso Papa Leão XIV, quando falaram, né, que o Trump tinha posto esse negócio e o Trump fez uma declaração aí no tal Truth Social, não sei o quê, e o Papa respondeu dizendo assim, é uma ironia que o site dele tem o nome de verdade, né? Porque tudo que está ali é mentira. Quer dizer, o Trump vai se dar mal nessa briga com o Papa Leão XIV. O Trump já disse que o Papa só foi eleito, o Papa americano só foi eleito por causa dele, Trump. Também tem essa, também tem essa. Em suma, vamos ver. Ô Zé, eu acho que se juntar o seu tempo de jornalismo, o tempo da Celina, o meu tempo, dá para dar um tempinho razoável, né? E, Nossa, tem mais de 100 eu anos. estou impressionado aqui nesse tempo todo, né? Eu acho que nenhum de nós viu nada tão absurdo Não, quanto a dependência global, né, da personalidade de um maluco. Nem o Hitler fez nada semelhante. O Hitler foi para a guerra, matou, estruchou o mundo inteiro, mas ele tinha uma coerência. Ele era, né, vamos matar todos os dias, tudo bem. E o Trump está perseguindo
um objetivo que é desestruturar o planeta, desestruturar a ONU, por exemplo. A ONU, ninguém fala nada sobre a ONU. A A organização. ONU também está quietinha, porque isso Pois é. que aconteceu nesses A ONU, a meios, OTAN. a tal história o Pete Hegseth, que é o chamado ministro da guerra, é uma coisa ridícula, porque esse ministro, esse Pete Hegseth, se intitula ministro da guerra. Na realidade, ele não pode se chamar ministro da guerra, porque só o Congresso dos Estados Unidos pode mudar o nome do cargo dele. E o cargo dele é ministro da Defesa. Mas, em suma, ele outra vez voltou a falar que vai bombardear o Irã. Tudo isso é crime de guerra. Ele vai bombardear as estruturas civis do Irã. Tudo isso é crime de guerra. Não, e falou também que ele Só para terminar, os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição da Corte Internacional de Justiça e não reconhece o Conselho de Segurança da ONU, se o Conselho de Segurança da ONU quiser interferir, porque tem o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, isso acaba não dando em coisa nenhuma. Diga lá, Celina. Não, ele disse também que ele quer que todos os países da América se submetam aos Estados Unidos, ao verdade. poder dos Estados Unidos, né? Agora, você falou, diga. Significa meter a mão na nossa Amazônia, nas nossas terras raras, assim, e ter salvações. Nessa semana, Zé, foi atropelado um pé de chinelo ali na Avenida Brasil. Cara que ninguém sabe o nome e tal. E aí não tinha uma vela. Uma senhora saiu correndo, pegou 4 jornal, embrulhou o papel jornal, botou na mão do cara e acendeu, né? Aí o defunto levantou e disse: porra, vivendo, morrendo e aprendendo. É isso aí que está acontecendo com a gente. Estamos morrendo e aprendendo com um cara débil mental, que está desestruturando. Você falou o tempo todo nisso, a desestruturação da harmonia, uma pequena harmonia internacional que tínhamos, e agora estamos à mercê desse maluco aí. Pô, tem dois assuntos que eu queria ainda falar. Você fez uma menção aí a tempos de jornalismo. Você deve estar sabendo, há um grupo agora chamado JB, sede da Avenida Rio Branco. Bom, e eu descobri, por acaso, que eu acho que os jornalistas que trabalharam no Jornal do Brasil e trabalharam na sede da Avenida Rio Branco, na antiga sede do Jornal do Brasil, eu sou o que começou mais cedo. Porque tem aí o João Máximo, que é mais velho do que eu, mas o João Máximo entrou para o Jornal do Brasil na sede da Avenida Rio Branco depois que eu entrei. Eu entrei em outubro de 1962. Eu acho que o João Máximo entrou 1 ou 2 meses depois que eu entrei para lá. No século passado. E eu estou sabendo, que você foi convidado para escrever, porque a Celina foi trabalhar, já era na Avenida Brasil. Eu fui convidado, Zé, mas tem um detalhe. Eu fui convidado, mas eu acho que não vou participar pelo seguinte, porque todos os livros de depoimentos, o Perim, que inventou essa ideia, e a Vera Perfeito, que está coordenando, eles pedem depoimento, o seu depoimento, o meu depoimento. Eu acho que esses depoimentos são todos os livros a mesma coisa. Eu sugeri o seguinte: que os repórteres, que estão, os jornalistas, eles se entrevistem. Ou seja, eu te entrevistar sobre o que aconteceu lá na coisa, porque aí você vai dizer o que você quer e o que eu quero também. Mas eu disse o que eu queria. Agora, comigo acontece uma coisa interessante. Mas você não disse o que eu queria. Agora, deixa eu contar uma história. Eu tenho dificuldades com a tecnologia. Eu escrevi o meu texto e depois eu não conseguia editar o meu próprio texto. Aí eu pedi a Rose Esquinazi, que vocês devem conhecer, porque saíram 3 erros de imprensa no meu texto. Um eu escrevi sobre as lotações daquela época, esqueci de botar o cedilha. E o outro falando do famoso copydesk do Jornal do Brasil. Em uma parte eu escrevo copydesk, uma palavra só, e na outra 2 vezes escrevo copydesk separado por um traço de união. Na realidade, copydesk é uma palavra só. Aí eu pedi para a Rose editar para mim, porque eu não consigo mexer no meu próprio texto. Para vocês terem uma ideia. Eu sou atrasado em tecnologia. Zé, eu entrei no Jornal do Brasil como copydesk. Eu fui copydesk do Jornal do Brasil.
É. Fui copydesk por quê? Porque precisavam de um Foca, de um copydesk ruim, para editar, para escrever aquelas notinhas de funério, para escrever previsão do tempo, porque não iam botar um cara como Hélio Pólvora, como Zola, como, O né, Lago Burné. os cobras para fazer esse tipo de coisa, e precisava de um novato, né? Então, o novato fui eu. Eu fui copydesk do Jornal do Brasil. Eu, Incrível entre que outras coisas, fui copydesk lá da Geral, né? Ao lado justamente do Hélio Pólvora e do Lago Burné. É do Lago Agora, Burné, pois é. eu queria falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu já falei aqui desse blog que eu faço desde Sim, fim de você foi censurado. 2018. Pois é, e aí, o que que eu faço? Eu participo de mais de 50 grupos no Facebook e eu tenho a pachorra de todo dia eu envio para cada um desses grupos. E aí, volta e meia, o Facebook me censurava. Ah, você está fora dos padrões, não sei o quê. Agora me raquetou. Eu fui saída do Facebook. Absurdo. Olha Por só, que que motivo? legal. Porque o que eu escrevo são artigos de opinião. Claro, eu Eu leio. sou uma pessoa de esquerda. Então, eu não trabalho com fake news. Então, significa que eles não suportam a esquerda. Aliás, uma coisa curiosa, é um absurdo isso, uma coisa curiosa, quando eu escrevi hoje também no Facebook que a inteligência artificial é burra, eu consegui botar no Facebook, mas não consegui botar no Instagram. Eu acho que a inteligência artificial do Instagram me censurou. Agora, por falar em censura, fica aqui o nosso protesto contra essa censura celina. Eu quero falar aqui uma coisa exemplar. A gente fala muito sobre o que acontece em Gaza e no Líbano, Hezbollah e essas coisas todas. Esse cidadão aqui, 88 anos, estava protestando em Londres contra o genocídio em Gaza. Agora, ele é um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Está aqui. Dizer exatamente de onde que ele é sobrevivente. Tá. Bom, não sei exatamente qual foi a. Só um instantinho, Zé, para dar um Ela toque é um aí. sobrevivente do Holocausto. Mas diga. Tá. Eu tive um problema desse, Celina. Sabe o que eu fiz? Mudei É. de nome. Você pode, em vez de Celina Corte, Eu você bota posso entrar Corte de Celina. novo, mas esses grupos todos que eu tinha, eu vou perder, entendeu? É. Então, eu estou pensando em migrar para o X ou então, sei lá o que que eu vou Ligar para fazer. onde? Para o Pro X, o X, antigo Twitter. o X é O Twitter. Eu estou no Agora Twitter, é o mas X, eu estou no né? Twitter aqui com assuntos de futebol. E já por falar em assuntos de futebol, o número de pessoas que vem para a Copa do Mundo dos Estados Unidos vai ser bem menor do que eles esperavam, está hoje também nos jornais. Os hotéis estão baixando os preços da hospedagem porque o número de turistas é bem menor. Agora, uma coisa curiosa, em contrapartida, do lado ruim, o preço de uma viagem de trem da cidade de Nova York para Nova Jersey, onde serão disputados, se não me engano, 8 jogos da Copa do Mundo, sabe quanto vai custar? Ida e volta? Quanto? Um trajeto curto, $150. Cruz. Pois é, nós tínhamos previsto isso aqui, cara. É. A gente tinha falado isso quando o Trump alugou o Trump Tower, um andar lá, para não sei o quê, para o Giuseppe Fantino, entendeu? O presidente da República americana é um locatário do prédio daqui onde vai ficar a É uma FIFA. maneira da FIFA subornar o Trump. É por aí. É isso que o Trump faz em todas as coisas em que ele se mete, que as pessoas têm que dar dinheiro para ele, em qualquer negociação tem que ter uma vantagem para o Donald Trump. Você sabe Agora eu quanto queria custa falar um uma bonezinho coisinha. Diga sabe quanto custa um depressa que o tempo vai bonezinho do acabar. Donald Trump? Eu, Sabe quanto custa um boné do Donald Trump? Quanto? $50. Eu soube disso ontem. Ele vende os bonés da campanha, é uma empresa, entendeu? Ele faz como se fosse dinheiro de campanha, ele vende os bonés e encaixa isso no orçamento dele. Rapidamente agora. O Trump multiplicou a fortuna dele, por não sei quanto, não Eu posso sei, eu dizer sei. quanto, mas foi.
Rapidamente agora, Celina, antes que o tempo Não, acabe. pois é, deixa eu dar um toquezinho de Brasil aqui rápido, porque Fala. essa semana a gente teve a prisão do ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, que é o Paulo Henrique Costa. E aí os jornais falaram que ele recebeu 146 milhões em imóveis do Vorcário e tal, mas só a revista Fórum falou que foi esse cara, esse Paulo Henrique Costa, que avalizou o empréstimo ao Flávio Bolsonaro para ele comprar a mansão dele de 6 milhões de reais no Lago Sul de Brasília, uma das áreas mais nobres, e todo o processo foi uma maracutaia atrás da outra. Então, o pezinho do Flávio já em volta da podridão, envolvido com questões de master, enfim. Era Ótimo, isso fica mesmo que eu registrado queria aí a dizer. maracutaia. Nosso tempo está chegando ao fim, meus amigos. Vamos ficar por aqui até a próxima sexta-feira. Um Até, abraço. bom fim de semana aí para todo mundo. Bom Um feriado para a abraço. gente aqui. Um abraço. Acho que a gente vai Um conseguir abraço. sair dentro do tempo ainda. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.